Eu estava em 67, tá ouvindo bem? Eu estava em 67, que eu estava falando para vocês, né? Um casamento que não aconteceu porque o noivo fugiu. E eu tive de ficar para contar para todo mundo, né? Agora, era um período também de muita efervescência do movimento estudantil. Vocês devem ter já estudado alguma coisa sobre isso, mas era um período que os Estados Unidos acabavam querendo impor também, contrário à reforma de base, que estava sendo discutida na época de 64, que João Goulart liderou, e houve uma efetiva participação dos movimentos sociais, uma série de reformas de base para exatamente dar um maior desenvolvimento ao país. E foi isso que foi barrado com a ditadura militar. Foi exatamente isso que foi barrado. Essa democracia que nós estávamos vivendo, essa efervescência do movimento social, para exatamente interferir mais nos rumos do país. Então, o movimento estudantil, aqueles que ainda continuaram tendo uma atuação, nós buscávamos exatamente resgatar, para exatamente colocar o país nos trilhos. Nós éramos tão atrevidos e atrevidas, que muitas vezes a gente imaginava que quem ia fazer a revolução, e a revolução estava ali, viu gente, na outra esquina. A revolução ia ser logo. Estou falando disso em 67, 68. Que a gente cantava uma música, não sei se eu vou dar conta de cantar ela toda, nós tínhamos uma companheira de AP, que eu também venho de Ação Popular, de JEC, Juventude Estudantil Católica. Não cheguei para a JUC não, porque achei o pessoal da JUC muito, não me entrosei muito não. Aí também eu já estava mais em AP também, né? Mas a gente achava que era só o movimento estudantil que ia resolver todas as questões. Que a gente cantava assim: meu Brasil analfabeto, meu Brasil de pés descalços, meu Brasil sofredor, meu Brasil a juventude fará com que a coisa mude, defendendo o seu valor. E aí a gente falava assim: virá homem do campo, virá também o operário, e junto o camponês de operário e estudante para fazer revolução. Então, na nossa cabeça, era um estudante que estaria sempre à frente desse processo. Talvez, por aquela movimentação toda que houve na França e em outros lugares do mundo, em que o movimento estudantil foi bastante efervescente, e isso contaminava. E a nossa atuação, tinha um bispo que nos ajudava também, apoiava, tá? Nas passeatas, e fizemos muitas naquele momento, não só quando o assassinato do paraense Edson Luiz, que foi assassinado no calabouço lá no Rio de Janeiro, né? Mas fizemos no restaurante, mas fizemos outras também. Gente, eu acho que eu tinha as pernas mais finas do que agora, eu era muito magrela. As balas passavam pela gente, balas mesmo, né? Tanto é que no momento desse foi assassinado um dos... eles achavam que eles tinham assassinado o Euler Ivo, que era a liderança do liceu, mas não era um outro rapaz que parecia muito, e depois a gente viu que não era ele. Então eu falei para vocês, eu ainda continuei em Goiânia, exatamente por causa dessa minha atuação no movimento estudantil, até exatamente finais de 68. E sem saber onde é que estava o noivo. Quero retomar essa história, que o noivo fugiu mesmo, né? E foi muito interessante, porque a essa altura do campeonato, a idade vai aumentando, né, gente? As minhas irmãs, com 18 anos, já eram mães. Eu já estava com os meus 23 anos, né, que era titia, né? E, pô, um casamento que parecia, né? Um casamento que parecia que ia acontecer. Por quê? Porque eu sempre namorava só estudante, eles falavam da mesma laia. De repente eu apareço com um noivo que fugiu, que era engenheiro agrônomo, anel no dedo, tinha carro, olha que coisa toda, né? E ainda trabalhava no ministério, poxa. E de repente essa coisa rolou tudo que o noivo fugiu.